Tem uma frase que ficou clássica pelo filme Cavaleiro das Trevas e que eu acho que se aplica muito bem para o mundo do futebol. É uma frase que diz assim: ou você morre herói, ou você vive tempo suficiente para se tornar o vilão. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área porque hoje tem jogo do Vascão. Pois é, hoje às 4 horas da tarde, com transmissão exclusiva por pay-per-view, o Vasco recebe o Vitória em São Januário pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo aí que é decisivo para o Vasco e é mais decisivo ainda para o Zé Ricardo. Por que eu digo que esse jogo é decisivo para o Vasco? Eu já comentei isso aqui na preleção do jogo contra o América Mineiro. Eu acho que esses jogos em casa, principalmente contra aquelas equipes que a gente sabe que vão lá brigar na parte de baixo da tabela, são jogos em que o Vasco não pode perder. E, portanto, jogos decisivos, né? A gente tende a achar que vai ser um jogo contra o Grêmio lá em Porto Alegre, um jogo contra o Palmeiras em São Paulo, que vão ser os jogos decisivos do Vasco, mas na verdade não são. Esses jogos são jogos que qualquer analista sério que for planejar ali a programação do Vasco para o campeonato vão dar como pontos perdidos, né? Ninguém conta que o Vasco vai voltar com pontos de Porto Alegre numa partida contra o Grêmio, que o Vasco vai voltar com pontos de São Paulo numa partida contra o Palmeiras. Pode ser que volte, o Vasco tem que jogar para ganhar ou para tentar empatar, não é isso que eu tô falando. Agora, você não pode contar com aqueles pontos, né? Já partidas como a de sábado passado contra o América Mineiro e a de hoje contra o Vitória, é justamente o contrário. São partidas em que qualquer planejamento vai contar que o Vasco volta com os 3 pontos. Esteja a pessoa planejando que o Vasco vai brigar por uma vaga na Libertadores, ou esteja simplesmente planejando que o Vasco não vai cair, vai jogar para não cair, jogos como os de hoje são jogos em que se conta com a vitória. E a gente não pode se deixar enganar por esse bom começo do Vasco, né? O Vasco está invicto ainda, mesmo com um jogo a menos no campeonato, está lá nas cabeças da competição, porque realmente, né, vem aí de 2 vitórias e um empate, é um aproveitamento muito bom, mas é um aproveitamento onde os jogos foram resultados que todo mundo esperava. Mas onde os resultados, se a gente for analisar de forma isolada aí, são só resultados que o Vasco tinha que fazer mesmo, né? Ganhar do América Mineiro em casa era mais do que obrigação, conseguir pelo menos um empatezinho contra a Chapecoense lá em Chapecó também. A própria vitória para o Atlético Mineiro em casa, se não era uma obrigação, era no mínimo um placar desejável, né? Então a gente não pode se deixar enganar, a gente tem uma tabela favorável no começo dessa competição e a gente tem que aproveitar para acumular uma gordura aí, porque lá na frente, quando a gente passar por um momento mais difícil da tabela, a gente vai precisar ter esses pontinhos para queimar. Então não podemos achar que o Vasco está numa situação boa só porque está com esses 7 pontos, não. Por isso, eu considero a partida de hoje decisiva para o Vasco. Agora, claro, ele é mais decisiva ainda para o Zé Ricardo. O Zé Ricardo, que nem eu falei no começo do vídeo aqui, tá deixando de virar um herói da torcida para virar um vilão, né? O Zé Ricardo, que foi exaltado no final da temporada passada como o grande responsável pela ida do Vasco para a Libertadores, um achado do Vasco, um técnico que o Vasco não tinha como arrumar um outro igual. O mesmo Zé Ricardo que causou comoção da torcida no começo do ano, mobilização nas redes sociais para que ele não aceitasse a oferta de ir treinar um time lá do Emirados Árabes. Esse mesmo Zé Ricardo agora está na berlinda aí, com a maioria dos torcedores vascaínos querendo ver o cara pelas costas, querendo ver o Zé Ricardo fora de São Januário. Eu já tenho esse canal aqui há mais de 3 anos e aprendi a fazer da caixa de comentários aqui do canal um termômetro da vontade da torcida. E eu fiquei impressionado como depois da última partida aí contra o Bahia, a goleada de 3-0 que a gente sofreu, como a torcida se voltou contra o Zé Ricardo. Eu arrisco dizer aqui que 70%, 80% do pessoal que comentou no último vídeo aí queria o Zé Ricardo fora do Vasco. E por que isso aconteceu, né? Por que o Zé Ricardo, tão amado pela torcida há uns 3, 4 meses atrás, agora, se depender dela, vai ser chutado para fora de São Januário? O motivo eu já dei lá no pós-jogo da partida contra o Bahia. Eu acho que o problema, que é o problema para o Zé Ricardo, foi o problema para o Milton Mendes e vai ser para o próximo técnico que vier aí, é um problema de ajustar a expectativa que a torcida espera que o time atinja versus
o que o time realmente pode atingir, né? O que esse elenco, esse plantel limitado do Vasco pode atingir. A diferença entre essa expectativa da torcida e a realidade do time é a que causa esse desgaste, né? A partir do momento que o time não consegue alcançar essa meta que a torcida estabeleceu, o desgaste ocorre, começa-se a procurar culpados e aí a gente sabe, sempre vai sobrar para o técnico do time. Isso é uma coisa que, eu repito, vai sempre acontecer enquanto a presidência do Vasco, a parte administrativa do Vasco, não conseguir montar um time à altura das tradições vascaínas, à altura do que a torcida espera, esse desgaste vai acontecer naturalmente. Só que o que aconteceu nesse começo de ano? Esse desgaste ele foi aumentado pela participação do Vasco na Libertadores. Eu acho que foi muito bom para o Vasco participar da Libertadores. Quando a gente terminar a nossa participação aí, eu vou fazer um vídeo fazendo um balanço da nossa participação na Libertadores. Só que eu acho que teve efeitos colaterais. E o principal deles é esse, né? O Vasco conseguiu essa vaga na Bacia das Almas no ano passado, lá nas últimas rodadas do Brasileirão, para pegar ali a 7ª vaga. Viu esse elenco, que já era limitado para essa vaga, se enfraquecer ainda mais na virada do ano, por motivos que todo mundo sabe aí. Então o Vasco foi um time que foi para a Libertadores participar de um torneio que era claramente um nível acima do que ele podia entregar, mas com uma torcida cobrando para que ele tivesse uma participação de protagonista, né? Recorro mais uma vez aqui ao meu conhecimento nos comentários para ver muitos de vocês comentando que o Vasco tinha que brigar para ser campeão, que o Vasco podia muito bem ser campeão da Libertadores. Quando eu falava que não havia a menor condição do Vasco ser campeão da Libertadores, falavam que eu era pessimista, falaram que eu não acreditava no time, mas a verdade é que você vê o elenco do Vasco, você vê a situação que o clube se encontra, você sabe, cara, não tem como o Vasco ser campeão da Libertadores. Eu já digo aqui agora, não tem como o Vasco ser campeão do Campeonato Brasileiro, sabe? Por mais que o futebol permita certas surpresas, certas zebras, e isso seja realmente o que encanta nesse esporte, tudo tem limite, né? Chega uma hora em que a defasagem técnica entre sonho e realidade impede que aquilo ali possa acontecer. Só que parte da torcida não viu assim, né? Esperava uma campanha bem melhor do Vasco na Libertadores. E aí você pega a imprensa ainda insuflando, ainda deixando as coisas bem piores do que elas parecem, só taca mais lenha na fogueira, né? Por exemplo, essa semana saiu uma reportagem aí falando que o Vasco, entre os times da Série A, é o que tinha a pior campanha na temporada. O que, se você for analisar ali na fresa dos números, é verdade. Mas aí eu pergunto, todos os times da Série A disputaram uma Libertadores? Porque é muito complicado, né? Você pega um Vasco, com todas as limitações que ele tem, que foi jogar uma Libertadores, então jogou contra um Cruzeiro 2 vezes, jogou contra um Racing 2 vezes, jogou contra a Universidade do Chile, jogou a 4.000 metros de altitude lá contra o Jorge Wilstermann. Quer dizer, equipes qualificadas, situações adversas, em que realmente é mais difícil de você conseguir um resultado. E aí você vai comparar essa temporada do Vasco com a temporada do Botafogo, que jogou o Campeonato Carioca e jogou primeira fase da Copa do Brasil e já foi eliminado, com o Fluminense, que jogou só o Campeonato Carioca, primeiras fases de Copa do Brasil. Claro que os caras vão ter a campanha melhor. Como é que você jogando só Campeonato Carioca e primeira fase de Copa do Brasil, você vai conseguir tomar 4-0 3 vezes? Entendeu? Então, não dá para comparar as campanhas. Aí vem reportagem desse tipo, que na minha opinião distorce as realidades, para falar que o Vasco tem campanha pior do que Fluminense, do que Botafogo, do que Paraná, do que Ceará, do que América Mineiro. Mas aí, repito, esses clubes todos tiveram os jogos que o Vasco teve na temporada? Não teve, então é uma comparação injusta. Mas a torcida não para pensar nisso, compra o discurso e já vem, não, porque o Vasco tá com a pior campanha, bababá, bababá. E aí, enfim, tudo isso que eu tô comentando aqui vai criando esse clima que vai fazendo ali a água começar a bater na bunda do Zé Ricardo e ele vai percebendo isso, né? Ele vai percebendo. E assim, antes que me acusem aí, não tô defendendo o Zé Ricardo, eu nunca achei o Zé Ricardo um super técnico. Pega aí os meus vídeos do final do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando todo mundo estava exaltando o Zé Ricardo, e vê minha opinião sobre ele. Eu sempre tive questionamentos sobre ele. Agora o problema é o seguinte, o Zé Ricardo de hoje é basicamente o mesmo Zé Ricardo maravilhoso lá do final de 2017, né? Os defeitos que ele apresenta hoje e que de repente a torcida considera inaceitáveis, ele já tinha lá no final de 2017.
Então por que naquela época isso não era problema e agora é? É esse tipo de questionamento que eu faço, entendeu? Até essa questão, por exemplo, que estão levantando agora, não, porque o Zé Ricardo está inventando muito, o Zé Ricardo ele é um professor pardal. Isso também eu acho que já é consequência de toda essa questão da expectativa do Vasco que eu falei aí, né? Não é que o Zé Ricardo é professor pardal e por isso a torcida caiu em cima dele. Ele começou a virar professor pardal justamente por conta das cobranças. Como é que eu vejo a situação? O Zé Ricardo, ele sempre foi caracterizado por ser um treinador que ele fecha com o time e vai com ele até o final, né? Já reclamavam disso dele no Flamengo e ano passado no Vasco a gente viu que era a mesma coisa. Ele montou um time, fechou com aquele time, vai com ele até o final. Até para substituir jogador, ele demora. Por que de repente esse ano ele abandonou essa filosofia dele? Porque ele montou um time no começo do ano e rapidamente ele percebeu que esse time que ele tinha montado não ia ter capacidade de atingir a expectativa que se esperava que ele atingisse. E ele sabia que, se você não consegue nem ao menos chegar perto dessa expectativa, acaba sobrando para o técnico. Então, nessa hora, o técnico ele liga um modo desespero que ele pensa, cara, como é que eu faço agora para fazer um elenco que não tem condição de chegar lá, chegar pelo menos perto de lá, sabe? Como é que eu faço para, sei lá, não tomar gol de cabeça, sendo que todos os meus jogadores da defesa são fracos na bola parada. Tanto os meus laterais quanto os meus zagueiros. O cara começa a inventar. Então eu vou pegar o Pikachu, que ele é importante pro ataque, mas ele marca mal, e vou botar ele de meio campo, e vou botar o Rafael Galhardo aqui. Então vou botar meus 2 zagueiros mais altos, porque isso deve ajudar na bola parada. Então vou botar 3 volantes, porque isso pode segurar um pouco mais o meio campo. Ele vai tentando, vai experimentando, aí não consegue, aí já muda de ideia de novo. Então vou tentar 3 zagueiros aqui, porque aí 3 zagueiros pode funcionar. Enfim, ele vai tentando milhares de possibilidades e quando não funciona, também como ele sabe que não tem tempo para ficar insistindo, volta atrás e tenta outra coisa. Eu acho que essa pecha de professor pardal que estão botando no Zé Ricardo agora, também botaram no Milton Mendes antes dele, e eu acho que não é uma característica de nenhum dos 2 treinadores. É uma característica do momento dos treinadores, né? Chega uma hora ali que ele sente a pressão, ele sente ali o bafo nas costas de que a fritura tá chegando perto dele, ele não sabe o que fazer, bate o desespero, né? Bate o desespero, sai inventando um monte de coisa, dificilmente vai dar certo. Dificilmente vai dar certo. Então, por conta de tudo isso que eu falei até agora aqui, é que eu acho que o jogo de hoje é decisivo para o Zé Ricardo, porque se a gente não consegue vencer do Vitória hoje, eu não acho que o Zé Ricardo vá ser demitido não, né? Acho que a menos que o Vasco tome uma goleada do Vitória em casa hoje, mas aí, se tomar uma goleada em casa, depois daquele jogo apático contra o Bahia, toma uma goleada do Vitória hoje de novo, aí vocês vão me desculpar, né? Aí o elenco está querendo derrubar o técnico, não tem outra explicação para isso. Aí pode ser até que ele acabe sendo demitido, se o Vasco perde, mas em outras circunstâncias, né? Perde porque, sei lá, pressionou o tempo inteiro, não conseguiu fazer gol, aí no contra-ataque o Vitória faz um gol. Esse tipo de partida que a gente já viu tantas vezes aí, se perde no esquema desse, eu acho que o Zé Ricardo ele não cai ainda. Mas, apesar disso, a situação dele vai ficar tão insustentável, né? A torcida vai ficar tão na bronca com ele que ele já vai ter passado ali do ponto de não retorno, sabe? A situação dele já vai ficar de um jeito que não tem mais como ele voltar e recuperar o prestígio com torcida, com elenco. Vai ficar muito complicado. Se o Vasco não consegue vencer hoje, mesmo o empate já vai ser bem ruim. Repito, eu acho que o Zé Ricardo não cai, mas aí, fatalmente, quando a gente for jogar semana que vem contra o Flamengo, né, que além de estar em uma fase muito melhor que a gente, tá com o elenco muito mais qualificado que o nosso, é o nosso principal rival, ainda tem mais então ainda tem mais esse ingrediente aí para pôr no bolo. Eu acho que nesse jogo ele pode cair. Depois também a gente vai jogar contra a Universidade do Chile lá no Chile, mais um jogo muito complicado para o Vasco, onde a vitória dificilmente vai acontecer, né? É muito mais provável uma derrota do que uma vitória. Então, depois desses jogos, a situação vai ficar insustentável e em algum momento o Zé Ricardo vai cair. Então, o jogo de hoje é decisivo para ele. Ou ele vence hoje e tenta dar uma quebrada nessa má fase, nesse ciclo vicioso do Vasco, que nem ele aconteceu, né? A gente viu a vitória no sábado passado contra o América Mineiro, como dar uma quebrada nessa onda negativa que fica em cima do Vasco. Hoje, ele precisa novamente desse respiro.
porque senão a situação dele, repito, vai ficar muito difícil. E aí quando chega nesse estágio, aí, gente, não tem o que discutir. Aí discutir se tem um técnico melhor do que ele ou não, se é justo com ele ou não, isso tudo vira irrelevante, porque o clima fica tão ruim, que não existe outra opção a não ser demitir o técnico. E eu acho que o Zé Ricardo sabe disso, então ele vai com tudo para cima hoje, ele vai buscar essa vitória aí. E por conta disso eu espero um Vasco bem mais agressivo hoje em campo, né? Não tanto na escalação, mas mais na postura do time em campo mesmo. Porque a escalação, muita gente está comemorando aí, falando como se fosse uma mexida drástica no time. Eu não acho que seja por aí não. Mas antes de comentar melhor a minha opinião, vamos dar aí a provável escalação do Vasco, segundo o último treinamento da equipe. No gol, Martin Silva, como sempre, né? Na lateral direita, Rafael Galhardo volta de contusão e assume a vaga. Com isso, o Weller, que jogou no setor ali contra o Bahia, volta para a zaga. O seu companheiro de zaga vai ser o Breno, voltando de contusão aí. E na lateral esquerda, seguimos com o Henrique. No meio campo, tem mais mudanças, né? O De Sábato vai jogar do lado agora do Bruno Silva, o Wellington foi barrado. Na frente, a gente tem o Wagner voltando para a equipe titular também, depois de se recuperar da gripe, né? E completando o setor, o Pikachu. Na frente, Caio Monteiro e André Rios completam a equipe. Muita gente exaltou essa escalação aí, com razão, né? É para ficar animado a gente ver o Vasco indo a campo sem Eraso, sem Paulão e sem Wellington, mas não são mudanças tão significativas assim no time, não. O Eraso já estava barrado, já era reserva, ele só entrou no último jogo porque o Rafael Galhardo se machucou, então o Wesley teve que ser deslocado para lá. É nada mais natural que com o Wesley voltando para a zaga, ele volte para o banco. O Paulão também está machucado, está com uma inflamação no joelho aí, nem foi relacionado para a partida, né? Por mais que alguns jornalistas estejam dizendo que mesmo que ele não tivesse machucado, que ele poderia jogar com essa contusão e a barração dele é mais técnica mesmo, uma vez que o Breno está liberado para jogo de novo, inclusive eu quero saber se o Breno, depois de tanto tempo parado, vai conseguir jogar os 90 minutos, né? Se bobear, a gente vai ter que gastar aí uma substituição trocando o Breno, vamos ver. Pois bem, diante disso, né, uma vez que o Paulão está machucado e que o Eraso já era naturalmente reserva dessa equipe, a grande mudança de hoje fica sendo mesmo a barração do Wellington. Mas que eu acho, pessoalmente, que era inevitável. Era inevitável essa barração depois desses últimos resultados, né? Dada a reação da torcida no jogo contra o América Mineiro, era inevitável que se o Wellington fosse escalado hoje, ele ia ser vaiado desde o primeiro minuto. O jogo hoje já tem tudo para ser um jogo tenso. O vascaíno que for para São Januário hoje vai com pavio curto. Então, se o Vasco em campo não corresponder muito rápido, vai tomar vaia, vai tomar bronca, vai tomar cobrança. O Zé Ricardo sabe disso e ele sabe que botando o Wellington em campo, ele só alimenta mais esse tipo de sentimento, né? Repito, se o Wellington jogasse hoje, primeiro minuto da partida, assim que ele pegasse na bola, era capaz de já tomar vaia da torcida. Então, até para preservar o jogador, até para preservar o clima no estádio, ele preferiu sacar o Wellington do time. Foi uma boa medida, né? Ninguém duvida disso, mas repito, é meio inevitável, né? O Zé Ricardo tinha que ser muito burro ou muito inconsequente para insistir com o Wellington no time diante de tudo isso. E aí, considerando então que essas mudanças eram inevitáveis, era inevitável que Paulão saísse do time, era inevitável que o Wellington saísse do time, os jogadores que ele escolheu para substituir esses dois não me agradaram. O Bruno Silva entrando no lugar do Wellington, eu me pergunto se vai fazer muita diferença. Tá, tudo bem, a torcida não tem tanta bronca contra ele, mas o futebol que ele apresentou até agora nas partidas difere pouco do Wellington, um jogador que não aparece muito para a equipe, um jogador que não aparece muito no jogo, parece que fica se escondendo da bola. Então me pergunto se realmente trocar o Wellington pelo Bruno Silva vai mudar alguma coisa na qualidade da equipe. Faria muito mais sentido escalar o Bruno Cossendet ali, né? Com certeza você concorda comigo nesse ponto. E voltar com o Rafael Galhardo também, para mim, não parece interessante. Ele até não fez uma má partida contra o América Mineiro, né? Mas o América Mineiro é o América Mineiro. Me desculpe aí os defensores do Coelho, né? Que dizem que o América tá bem, que o América é uma equipe ajeitadinha. Eu acho que o América vai brigar para não ser rebaixado, já falei isso aqui antes.
O Vitória também não é nada demais, né? Mas é uma equipe um pouquinho mais arrumada. Então, vamos ver como é que o Rafael Galhardo se sai hoje. Mas para mim faria muito mais sentido recuar o Pikachu ali para a direita. Então eu jogaria com o Pikachu na direita e o meu meio-campo seria De Sábato, Bruno Cossenday, Evander e Wagner. Mas tudo bem, eu vou dar uma aliviada aqui pro Zé Ricardo, porque escalar o Evander hoje seria complicado também, né? O menino é mais um que está sendo perseguido pela torcida, então de repente, se ele aparece com um garoto em campo hoje, ele ia ser vaiado também, é uma possibilidade real. Como o Thiago Galhardo está machucado ainda, só deve voltar contra o Flamengo, então ele falou assim, cara, Evander, a torcida vai vaiar, Thiago está machucado, eu vou com o Pikachu lá na frente mesmo. Tudo bem, né? Eu espero que pelo menos no segundo tempo, se a gente não tiver conseguido construir o resultado ainda, o Zé Ricardo não se amedronte e quando tiver que fazer a substituição, quando for entrar com o Giovanni Augusto, né, que está liberado para a partida de hoje, não pode jogar os 90 minutos, mas deve entrar no decorrer da partida, né? Deve entrar nos minutos finais do jogo lá, principalmente se o Vasco não conseguir construir o seu resultado até esse momento. Espero que ele faça a mudança seguinte: tire o Rafael Galhardo, recue o Pikachu para a direita e bote o Giovanni na frente, né? E não tire o Pikachu para botar o Giovanni, como pode acontecer também. Porque a outra mudança, eu já sei qual vai ser. A outra mudança, ele vai tirar o Caio Monteiro e vai botar o Kelvin. Isso aí para mim é fato. Vou cantar até aqui as 3 substituições que eu acho que vão acontecer na partida de hoje. Não é as que eu gostaria necessariamente, mas é as que eu acho que vão acontecer. O Breno vai sair durante a partida, não vai aguentar a partida toda, e aí não sei, deve entrar o Eraso no lugar dele. Ou se o Vasco estiver perdendo, um Bruno Cossenday com o De Sábato recuando para jogar de zagueiro. O Kelvin vai entrar no lugar do Caio Monteiro. E o Giovanni Augusto, eu acho que o Zé Ricardo não vai ser tão ousado assim, o Giovanni Augusto vai entrar no lugar do Pikachu e não do Rafael Galhardo, como eu gostaria que ele entrasse. Vamos ver no final aí, vamos ver no pós-jogo se eu acertei essas 3 substituições. Aproveitando então, vou também dar aqui meu palpite do placar. Eu espero que o Vasco, apesar de todos esses problemas, vença. Eu acho que vai ser muito melhor para o resto da temporada do Vasco se o Vasco vencer hoje, se o Zé Ricardo se mantiver no time aí. Não sou um grande fã do técnico, mas eu acho que trocar ele agora não vai ajudar em nada. Então vou torcer para o Vasco vencer hoje, tentar vencer com certa tranquilidade. Então vou apostar 2-0, insistir nessa possibilidade do Vasco terminar uma partida sem sofrer gols, né? Parece difícil, mas eu vou torcer por isso. Então vou torcer que a gente ganha por 2-0 hoje. O primeiro gol vai ser justamente do Pikachu, para ele cavar a sua vaguinha na Copa. E o segundo gol vai ser do Giovanni Augusto, que vai entrar no finalzinho e vai deixar o dele também. Minha aposta para hoje, 2-0 Vascão. Diga nos comentários a opinião de vocês sobre a partida de hoje, sobre todas as teorias mirabolantes que eu falei aqui hoje, né? Vamos continuar essa conversa aí nos comentários. E não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal e voltar mais tarde. Porque se tudo der certo e nada der errado, depois da partida tem vídeo aqui no canal pra gente comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.